Papo de bancada. Papo de bancada hoje é diferente, porque tem o deputado Merlong, deputado federal, deputado Merlong, mas antes tem Brasília. Nós estamos falando de deputado federal, mas tem Brasília, né, Wesley? Tem Brasília com Alexandre Vieira. Vamos lá, Brasília, os destaques da capital federal, com a nossa correspondente lá em Brasília. Cordeiro, tá no ponto lá? Não tá, porque chegou agora há pouco e não deu tempo de fazer a edição então, da matéria, mas para conversa Merlong. franca. Vamos conversa franca. Vamos ao deputado Merlong. O deputado Merlong me informava no intervalo comercial que a matéria que nós levamos ao ar sobre o monitoramento das obras, o governador determinou que vai ficar com a CEPLAN e a CGE. E com a CGE. A CEPLAN, principalmente a CEPLAN, planejamento. Não é o caso da administração, que é a secretaria do deputado. Deputado Merlong, eu queria começar... Pela PEC, foi para lá, para Brasília, para isso. Não, fala já da PEC, eu queria falar de um outro assunto, que é o seguinte. Nós falamos agora há pouco, esses dias, eu não lembro mais a cifra, o valor de 200 milhões, 300 milhões de economia até agora, da meta estabelecida pelo governador. Já passou de 300 milhões. Passou de 300. Com toda essa crise, com toda essa dificuldade, deu uma pequena aliviada, secretário, podemos afirmar isso? Podemos afirmar, né? Uma aliviada pequena, mas suficiente para que não houvesse um desequilíbrio total, né? O grande objetivo permanece sendo atingido a cada mês, uma luta de manter a folha em dia, ao mesmo tempo em que, por outras vias, o governador faz um esforço para captar recursos para retomar o programa de investimentos. Sem essa economia, talvez eu não pudesse estar aqui dizendo isso, que a folha permanece em dia e vai continuar em dia. O senhor acha que se não tivesse havido essa determinação no início do governo, provavelmente teria atraso de salário? Teria havido. E, digamos assim, na medida em que a economia do país anda muito lentamente, esse esforço vai continuar ao longo do governo. Não é uma notícia boa, mas eu não sou de esconder as coisas. A não ser que haja um grande desempenho a mais do que o que se está esperando na evolução da economia do país, com repercussões positivas sobre o orçamento do Estado, ou, de outro lado, que haja um reordenamento do Pacto Federativo que permita um ingresso maior de recursos do que o que entra hoje, nós continuaremos tendo que apertar o cinto também no ano que vem. Wesley. Bom, eu prefiro ter começado por Brasília, já que o senhor ainda está lá em Brasília, mas eu vou, então continuar na linha que o senhor está. O senhor falou que não há atraso do servidor efetivo, mas nós temos atraso de pagamento em outras áreas, no caso do terceirizado, se eu não me engano. É verdade. Nós temos também a questão dos hospitais, algumas pessoas reclamando, como é o caso de Castelo Piauí. Como é que está essa programação para também garantir o pagamento desses servidores? É verdade. Quando a arrecadação cai, alguém paga a conta pela queda da arrecadação. Se houvesse atraso no pagamento dos servidores, provavelmente não precisasse haver atraso para os terceirizados e nem para os fornecedores. Mas a decisão do governador é de não deixar atrasar a folha dos servidores, porque no seu entendimento, que é o meu também, eu já fui secretário de Planejamento durante 3 anos, é de que o maior prejuízo para o Estado seria o atraso da folha de servidores. É a maior massa de recursos que entra por mês no Estado do Piauí, é o pagamento da folha dos servidores do Estado do Piauí. E o seu atraso comprometeria, portanto, não só os cerca de 100 mil servidores que dependem, ativos e inativos, que dependem desse pagamento em dia, mas o comércio sofreria imediatamente, e quando o comércio sofre, também a arrecadação do Estado sofre. Quer dizer, você teria efeitos negativos em cascata, efeito dominó em cascata negativos. De modo que aí alguém está sofrendo, quem? De vez em quando tem atrasos com fornecedores, tem atrasos com terceirizados. E o secretário Rafael está orientado pelo governador Wellington Dias, sempre procedendo no sentido de evitar que esses atrasos passem de um determinado limite. Então, quando a situação está mais complicada no setor, a gente corre lá e socorre aquele setor, outro já fica esperando um pouquinho mais, está sendo desse jeito. A cada dia tendo que apagar um incêndio para que não haja um desequilíbrio maior, uma desestruturação, uma situação de insolvência, que é o que aconteceria se houvesse um desequilíbrio maior. Como petista, o senhor está conversando com outros, com possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Teresina, como é que o senhor está sentindo o clima dentro do Partido dos Trabalhadores? Tenho conversado menos do que eu deveria conversar, né? Passei muito tempo lá na Secretaria de Administração, só agora voltei para a
Câmara, temporariamente, mas o pouco que eu acompanho me permite ver que há um clima positivo, que o PT tem compreensão, que aliás é o que eu defendo, de que precisa estar unido. Precisa tratar destas 3 pré-candidaturas de uma forma tal que permita ao partido estar todos juntos, sem traumas, na hora de definir o candidato. O senhor tem algum preferido? Eu acho que estão melhor qualificados do ponto de vista político e administrativo para uma função desta envergadura o deputado Franzé e o deputado Fábio Novo. Agora, deputado, baseado ainda na nada contra o outro, tem uma representação social muito importante, mas no que diz respeito a uma candidatura à Prefeitura de Teresina, acho que os 2 parlamentares têm já uma bagagem, não só política, mas também administrativa, que os credenciar a levantar a bandeira do partido com mais propriedade do que o companheiro Júnior. Ainda na pergunta da Samanta, o senhor falou de união. O Júnior do MP3 falou que a encenação do PT, quer dizer, bom, mas o senhor acredita de fato que o PT saiu recentemente de um processo de eleição de presidentes de diretórios. Traumático. E em Teresina foi traumático, quer dizer, o próprio deputado Assis aqui realmente assumiu que foi traumático. Mas, enfim, as feridas estão sendo saradas, estão sendo... O senhor acredita efetivamente que todas as instâncias do partido, ou pelo menos a grande maioria delas, saem unidas para essa eleição? Veja, no âmbito estadual houve disputa, mas há uma preponderância muito forte das forças que reelegeram Assis Carvalho para a presidência do partido. Em âmbito de Teresina, houve uma disputa mais acirrada, inegavelmente. Mas eu espero que os companheiros e companheiras do partido em Teresina tenham feito uma boa leitura das experiências anteriores. Olha, naquela eleição que o nosso governador Elton Dias foi candidato a prefeito de Teresina, você lembra, né? O PT cometeu todos os erros que poderia cometer numa fase preparatória para entrar numa campanha. Todos os erros que podia cometer. Por exemplo, aquela divisão interna que inviabilizou a candidatura da deputada Rejane Dias. Sim. Era a candidata inicial, um nome de grande respaldo. Que aparecia bem nas pesquisas. Aparecia bem nas pesquisas e houve todo um imbróglio. Parecia que o partido não ia mais ter candidato. Podia ser candidato, hoje não pode, né? Hoje não pode, não. Naquele tempo ela podia. Naquele tempo ela podia. E aí, de repente, o governador resolveu entrar na disputa. Para resolver essa polêmica. Qual é o outro erro que você apontaria? Não, esse é o principal, mas isso aí já é suficiente. Por que o PT nunca ganhou aqui? Por conta disso, desses erros internos? Faça aí um... Pois é uma pergunta importante. Deixa eu dizer, Samanta. De fato, eu reconheço... Só um parênteses, o prefeito Firmino Filho, eu ouvi do prefeito uma vez, Samanta, uma leitura. O prefeito Firmino Filho disse que o povo de Teresina é um povo que jamais unifica governo e prefeitura. Prefeitura da capital. Né? É uma população que sempre faz um equilíbrio de forças. Eu vejo 2 questões, assim. O PT tem uma tradição muito forte junto aos sindicatos. Sim. Mas os sindicatos não representam a totalidade da população. A grande massa não participa de reuniões. Na verdade, os sindicatos hoje em dia eles estão até sendo... estão enfraquecidos, né? Exato, enfraquecidos. Estão enfraquecidos. Mesmo quando não estavam enfraquecidos, eles não representavam a grande massa das periferias. Segundo lugar, talvez esse esforço muito grande de administrar já pela 4ª vez o Estado tenha trazido para esse esforço boa parte das lideranças do partido. Também reconheço que o fato de que o PSDB se estruturou muito bem, não só do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista político. Ele se, digamos assim, se capilarizou na cidade de Teresina. Tem representações bem postas em todo quanto é bairro dessa cidade. E acho que nós do PT não soubemos enfrentar isso da maneira mais adequada. O melhor resultado que obtivemos foi eleger 3 vereadores até agora em Teresina, né? Nesse momento estamos com 2. Pode-se dizer que num determinado momento o PT teve que optar, disse, olha, essa capilaridade nós vamos ter que manter no Estado e esquecer um pouco de Teresina, porque não dá para as duas.
Mas embora não tenha havido uma reunião para discutir isso, mas na prática eu enxergo que isso aconteceu. Essa foi a opção. É o mesmo tipo de reclamação que às vezes eu ouço de alguém de uma associação ou de um sindicato que diz assim, olha, rapaz, você não está mais dando a mesma atenção que dava antes às bases. Às vezes eu digo, olha, gente, eu também tenho minha vida pessoal. Eu sou secretário em tempo integral, vou na secretaria de manhã e de tarde, saio de lá às vezes à noite. Toda noite, daí atrás de reunião, em tudo quanto é lugar também, é onde é que ficaria a vida pessoal, família, né, Pedro? Né? Pedro Alcântara. Não, eu quero perguntar sobre a PEC. Pronto, porque a PEC é importante demais. A questão dos royalties da eólica e da... E do solar, e da solar. O senhor conseguiu aprovar a PEC? Não, a PEC... Aliás, tem até um problema recente agora, aqui no Piauí, uma prefeitura, parece que foi Pedro Laurentino, ingressou na justiça pedindo os royalties e tal, e a justiça negou, disse que não tinha dinheiro. Pedro, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela para ser aprovada tem que ser votada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Tem várias outras propostas da mesma natureza apresentadas. Inclusive um deputado Júlio César que propõe, diferentemente da minha, 100% do ICMS incidente sobre o consumo de energia de origem eólica e solar para o Estado produtor. A minha proposição é bem mais branda, 30%. Mesmo assim, acho difícil ela ser aprovada. Mesmo os 30%? Mesmo os 30%. A reação muito forte dos estados que hoje se beneficiam com a atual estrutura do sistema tributário e com o fato de que alguns me disseram assim, Melongo, olha, eu vou assinar em respeito ao seu pedido, vou assinar, porque tem que ter assinatura de um texto, mas você tem que levar em conta que o Congresso está discutindo agora uma reforma tributária e que então a gente vai ter que primeiro ver como é que fica o sistema tributário para depois tratar dessas emendas específicas. Mas você não tem esperança que com essa reforma tributária possa ser quem sabe? Nesse caso, os estados, é Sul e Sudeste principalmente que estão rejeitando? Pois é, os grandes beneficiários do atual modelo de sistema tributário são os estados mais industrializados, né? Por exemplo, o ICMS é cobrado na origem, uma grande parte. A gente defende no destino. Né? Por isso mesmo o embasamento dessa... Por isso mesmo eu embasei da seguinte maneira. Olha, já que o ICMS hoje é cobrado na origem, por que no caso da energia não deixa uma parte na origem? Na origem, esse é o problema. Entendeu? É um raciocínio lógico. Pois é. Mas eles não estão querendo brincar não, viu? O programa está acabando, eu quero uma resposta rápida sua política, 30 segundos, 40 segundos. O que é que leva o PT a crer que desta vez ganha a eleição em Teresina, diferente das vezes anteriores? Bom, o partido estará unido. O nosso governador Wellington Dias está ciente da importância de aumentar a representação do partido em Teresina. Desses 3 nomes, esses 2 que eu citei estão muito bem preparados para levantar as bandeiras do partido, fazer uma análise da situação de Teresina e, ao mesmo tempo, apresentar o legado que o PT tem, não só no âmbito do governo do Estado, mas também no âmbito do governo federal, e a possibilidade de oferecer essa experiência, pelo menos em parte, a Teresina. Obrigado, secretário. Vamos falar aqui rapidamente da